Boa noite, pessoal. Olá, olá. Dá uma ajeitadinha aqui. Boa noite, gente. Eita, o negócio tá querendo cair aqui. Sempre que eu tô sozinha, essas coisas acontecem. Boa noite, Jojo. Duas Jojo, Giovana e Josiele. Boa noite, gente. Hoje eu tô sozinha aqui, meu esposo foi pra igreja. Meu irmão também não pôde vir me ajudar. Tá só eu e a Maia. Pra quem não conhece, gente, isso aqui é a Maia. Oi. Tudo bem com vocês, gente? Boa noite. Que tenha sido um dia de paz, que tenha sido um dia de bênção para vocês. Para quem não me conhece, está entrando agora, meu nome é Grace Maia, sou casada com Alberdan, sou mãe do Daniel, que tem 10 anos de idade, e sou apaixonada pela área da beleza. Trabalho na área da beleza há 8 anos, né, em média. E hoje é o 5º dia da nossa maratona Lash Lifting, da nossa maratona de lives. Né? Ontem eu tinha até falado com vocês, eu fiz o cronogramazinho. E hoje a gente vai falar melhor sobre o Lash Lifting. E eu consegui separar algo, né? Um conteúdo algo que eu já sabia há muito tempo, gente. Assim, já vou começando falando, né? Eu acho legal a gente descobrir, entender um pouco mais a fundo o que é o Lash Lifting. Até porque pra gente ter base, pra gente poder explicar ao nosso cliente. Eu não sei se acontece com vocês, se alguém que já trabalha com Lash Lifting, ou se você é cliente, né, e quer entender melhor sobre o que é o Lash Lifting, ou se você ainda não trabalha e tem... Jojo fez e ficou linda, já é maravilhosa, ficou mais linda do que já é. Então, assim, eu acho interessante, né, quem é profissional ou tem a intenção de fazer... o curso e trabalhar com Lash Lifting, entender a fundo e saber explicar para o seu cliente o que é o Lash Lifting, né? Muita gente ainda tem muita dúvida. Muitas clientes que quando vêm fazer, elas relatam que não sabiam o que era, né? Às vezes eu ofereço um trabalho aqui para cliente, a cliente fala, poxa, mas eu nunca fiquei sabendo sobre isso. Tem clientes que já fizeram extensão de fios, extensão de cílios, e quando eu vou e ofereço a opção, né, do Lash Lifting, elas falam assim, mas nunca me foi apresentado isso, né? E eu não entendo por quê, porque, como eu falei, eu não era o meu carro-chefe antes, né? Então, assim, eu não divulgava tanto. E quando eu comecei a divulgar, eu percebi que o público do Lash Lifting é maior do que as pessoas pensam, né? As pessoas que desejam o resultado que o Lash Lifting proporciona é maior do que as pessoas imaginam, né? O custo-benefício é maravilhoso para profissionais que trabalham bem, que têm, né, responsabilidade com aquele trabalho. E assim, o efeito é o que as pessoas buscam, que muitas pessoas buscam. Para quem quer aquele cílio realçado, mas não quer que tenha tanto destaque, né, que fique tão expressivo quanto uma extensão de cílio, é a melhor solução. E assim, vocês não têm noção de como que eu ainda não atendi, gente, eu falo com toda a segurança do mundo, eu ainda não atendi uma cliente com Lash Lifting que não falam, que amaram, que teve pessoas que olharam e ficaram apaixonadas, e não tive uma cliente que se olhou no espelho e falou assim, nossa, eu acho que eu não vou querer fazer a próxima. Todas elas acabam de fazer o Lash Lifting, quando elas olham, elas ficam surpresas. Elas falam, nossa, mas esses cílios é meu, você não colou nada aqui. Falam, não, esse é só os seus cílios. Não, gente, mas nem eu sabia que eu tinha esses cílios enormes. E assim, todas ficam apaixonadas, todas falam que querem voltar a fazer novamente, todas estão remarcando e divulgando, né, para suas amigas, porque gostam do procedimento. Eu sou apaixonada pelo Lash Lifting, né? Eu não tenho, como já falei nas outras lives, não tenho a intenção de trabalhar com extensão de cílio. Meu carro-chefe aqui é as sobrancelhas, mas o Lash Lifting já é o meu queridinho e eu não abandono mais, não largo mais. Meu Lash Lifting está agora no meu coração.
E então é interessante a gente saber explicar o procedimento em detalhes para o nosso cliente, até porque é o que eu falei antes, né? As clientes, muitas clientes ainda não conhecem o que é o lash lifting. Viu, Fabi? As clientes dela também fazem sempre mais de uma vez, porque, gente, é impossível a pessoa fazer e não ficar apaixonada, é surpresa. E assim, porque realça e trabalha com aquilo que é a essência da própria pessoa. Então, assim, destaca o que a pessoa já tem. Eu acho muito bacana mesmo. Eu gosto da extensão de cílios, já coloquei, tenho vontade de colocar de novo algum dia, só que a facilidade que o lash lift traz pra mim e o efeito é o que é o primordial pra mim, é o que eu mais gosto, é o que eu mais me apaixonei foi o lash lifting, né? Então assim, a gente precisa ter base para poder explicar o procedimento para as nossas clientes, né? E eu separei coisas aqui bem legais. Quando eu era adolescente, contar uma historinha rápida. Quando eu era adolescente, eu trabalhei dando estágio numa escola de maternal. E lá eu conheci alguém que se tornou minha amiga e ela trabalhava com cabelo. E um dia ela olhou meu cabelo e falou assim, vamos lá para mim poder fazer um tratamento no seu cabelo. E eu fui à casa dessa amiga, né, para poder fazer. Ela, vamos lá que eu vou fazer seu cabelo. Ela usou um produto no meu cabelo chamado tioglicolato. Tioglicolato é o principal ativo, tioglicolato de amônia, é o principal ativo do lash lifting, né? Para quem não conhece, não conheceu, que ainda é muito jovem, na minha época isso era mais corriqueiro, o tioglicolato de amônia é o mesmo princípio ativo que se fazia o antigo permanente afro. Eu não sei se alguém aqui conhece, o permanente afro é um produto, é um procedimento que é feito no cabelo, era feito no cabelo. E eles enrolavam o que eles chamavam de bigudinho no cabelo, que é o tipo de rolinhos pequenininhos, enrolavam naquele cabelo e usavam tioglicolato, depois lavavam e passavam neutralizante ainda com o fio enrolado ali, né? Então, assim, por que eu tô falando isso, gente? Aí, essa amiga, ela foi e falou assim, olha, eu trabalhei num laboratório onde fabricava produto de beleza e eu prefiro usar o tioglicolato do que usar, na época que chamavam de guanidina, né, que tem um outro princípio ativo que também faz relaxamento em cabelo. Não vou falar sobre isso porque não é o nosso foco é o tioglicolato de amônia. E ela foi e me falou algo que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, olha, o tioglicolato, ele quebra as moléculas do cabelo, torna elas maleáveis e quando a gente joga o neutralizante, elas fixam. De novo, né? Elas religam, estabilizam. Então, assim, gente, é engraçado que eu tinha 15 anos de idade e eu gravei isso pro resto da minha vida. E quando eu comecei a trabalhar com o lash lifting e vi que o princípio ativo do lash lift é o tioglicolato de amônia, já me veio tudo na cabeça. Falei, pô, legal, né? Tem que ter um cuidado, né? Não sei se tem alguém aqui que já trabalha com cabelo, né? Com certeza vai saber isso, vai dominar isso muito bem, né? Porque elas conhecem isso bem profundamente. Mas nosso foco aqui é o lash lifting, que tem esse princípio ativo chamado de glicolato de amônia, que é numa concentração menor do que usado para outras coisas. Para vocês terem noção, gente, o tioglicolato de amônia também é usado em produtos como, por exemplo, aquele produto para depilação. Eu ia falar VIT, mas VIT não é o produto, VIT é a marca, né? Aquele produto que a gente coloca no pelo e depois a gente vem, passa um paninho e sai o pelo, como se, né, cai aquele pelo, também é tioglicolato de amônia. Alguns cremes desses usam esse princípio ativo, né, numa concentração muito maior. Então, passa aquele produto, aguarda um tempo e a concentração daquele produto é grande, daqui a pouco passa o paninho e aquele pelo cai. Para vocês verem como que a gente tem que ter cuidado com a ação do produto nos cílios, porque se a gente não deixar o tempo correto, o tempo que tem que ficar, tem uma queda naquele fio, porque é o mesmo produto, o mesmo princípio ativo que é utilizado nesses cremes, né? Creme depilatório, né? O tioglicolato de amônia
está no grupo de químicas alcalinas, trabalha com a quebra e remodelação das estruturas das pontes de sulfeto presentes no córtex capilar, nos permitindo alterar as características daquele fio. As pontes de disulfeto, estão dentro do córtex capilar. Lembram da primeira aula? A primeira aula da maratona foi falando sobre estrutura do fio, né, ciclo do fio. Então eu falei da tricologia, né, que tem as escamas, tem o córtex e tem o núcleo daquele fio. Ali no córtex existem várias composições dentro daquele córtex. E a composição que dá característica aos fios está ali no córtex, se chama pontes de disulfeto, né? Então, o que o tioglicolato de amônia faz? Ele entra dentro do fio, né? Ele age quebrando e remodelando as estruturas das pontes de disulfeto, né? Pessoa que é químico, né, trabalha com química, vai entender isso muito melhor, porque fala sobre ligação de moléculas e tal, né? Mas eu não vou entrar a fundo nisso porque não é o nosso objetivo, né? Então, como que você vai explicar isso para o seu cliente? Né? Eu explico assim, quando o meu cliente pergunta, né, primeiro, o que é o lash lift? Olha, o lash lift, ele é vamos supor que essa aqui é minha cliente, gente. Então, o que é o lash lift? O lash lift é um procedimento químico que vai trabalhar remodelando seus fios. Não precisa ser tão profundo assim, né? Tem gente que às vezes quer uma resposta mais profunda, então é legal a gente saber essas coisas, né? Falar para a pessoa, não, o tioglicolato, ele age na estrutura do fio, agiu nas pontes de disulfeto, dentro do córtex do fio, do córtex capilar, e nos permite alterar, remodelar a estrutura desses fios, e com isso a gente consegue deixar o fio do jeitinho que a gente quer, né? Se a gente quer esticar, a gente estica, se a gente quiser, bota um bobzinho, quer curvar, deixa ele curvadinho, né? Então é basicamente isso. E logo após isso, para quem já trabalha, quem não trabalha também, a gente trabalha com outro produtinho, né? Tem passo a passo para a gente poder trabalhar com lash lift. O tioglicolato de amônia, gente, agora eu vou quebrar um paradigma aqui de que muitas pessoas que não conhecem muito bem o tioglicolato têm dúvida. O tioglicolato de amônia, gente, é compatível com coloração. Né? Tem algumas pessoas, já ouvi pessoas que fazem e trabalham com lash lifting, falar assim, nossa, gente, quando trabalha com lash lifting, a gente tem que fazer um tratamento especial nos fios dos cílios, porque é um procedimento químico que a gente faz nos cílios e logo depois a gente coloca a coloração e a coloração não é compatível, pode ter quebra, pode ter isso. Gente, o tioglicolato de amônia é compatível com a tintura, né? E de OX do volume 10, por exemplo. E para quem já trabalha com o lash lift sabe que a OX que a gente usa na coloração que vai nos cílios e nas sobrancelhas é 3 volumes. Então tem um volume muito baixo, a agressão nesse fio é mínima. É mínima. É claro que tem que ter um cuidado que a gente estava falando, de respeitar o tempo. Mas, gente, tem uma frase que diz assim, ó, entre o veneno e o remédio, a diferença é a dose. É simplesmente isso. Se você usar da forma correta, não vai causar agressão nenhuma. E tem outra. A gente usa a nutrição, né, como o último passo, o último recurso. A gente usa a nutrição para aquele fio, né? No curso que eu estou preparando, eu vou até disponibilizar duas fórmulas manipuláveis para fazer o lash botox, né? Um botox pós-procedimento que na verdade não é para, ai meu Deus, é sim para você, como dizer assim, nutrir, hidratar aquele fio, porque passou por um procedimento químico, então é legal a gente fazer isso, é um tratamento, mas não é para, meu Deus, é para evitar queda ou algo do tipo, tá? Porque acontece, se a gente tratar dessa forma o assunto, quando os clientes ouvirem alguém falar dessa forma, vai achar que tem um perigo delas, sei lá, ficar sem os cílios, né? E assim, o procedimento, ele não é tão complexo como algumas pessoas tratam, né? É só a gente saber fazer da forma correta.
Claro que, como eu falei antes, se a gente não souber fazer da forma correta, entre o veneno e o remédio, a diferença é a dose, né? Se não souber dosar o tempo, se não souber qual produto usar, ficar querendo fazer gambiarra, querer ficar fazendo atalho, né? Como eu falei antes, que a gente tem que dominar o básico antes de ir para o avançado. Então, assim, querendo cortar caminho, aí sim pode dar errado, né? Pode acontecer alguma coisa que não vai ficar legal. No lash lift, nós levantamos, esticamos ou curvamos os fios. Realçamos o olhar através da coloração e nutrimos através de um pós-química, né? Então, assim, legal para você poder explicar os benefícios do lash lift para as suas clientes. Agora, eu acho interessante também isso daqui, porque eu converso, faço sempre uma entrevista aqui com as minhas clientes, mas é interessante a gente deixar tudo documentado, a gente ter uma ficha de anamnese e orientar os nossos clientes, né? O lash lift ele é contraindicado em casos de conjuntivite, gestação, lactância, quimioterapia, psoríase, alergia a esmalte, blefarite, doenças e hipersensibilidade ocular, alopécia, síndrome do olho seco. Lembra que eu falei na segunda aula sobre as glândulas de mibômia que a gente tem aqui, que produz o meibo, né? Então, as glândulas de mibômia, elas estão aqui presentes exatamente nos cílios, e quando ocorre uma lesão nas glândulas de meibômio, pode ocorrer o que a gente chama de olho seco. Por quê? O meibo, ele é uma das composições da lágrima, né, da secreção lacrimal, e ela faz com que esse meibo ele é oleoso, é uma solução oleosa. Ele se mistura com a lágrima e faz com que essa secreção ela não evapore. Então, quando tem um entupimento, quando tem uma afecção, né, nas glândulas de meibo e essa produção ela é prejudicada, o que acontece? Tem a síndrome do olho seco, porque a lágrima, os olhos, né, a secreção lacrimal que lubrifica os olhos, elas vão evaporando. Então, síndrome do olho seco, glaucoma, intervenções cirúrgicas recentes, né? Gente, no curso vai ter ficha de anamnese pronta e eu vou explicar a fundo o motivo de cada contraindicação, né? Um exemplo, por exemplo, a gestação. Vou falar sobre duas dessas contraindicações. Uma delas é a gestação. Gestação, gente, muita gestante às vezes fala assim, poxa, mas eu quero fazer tal coisa. Com gestante, a gente sempre tem que ter um cuidado especial, porque a condição daquela mulher é uma condição especial. Então, assim, não é porque o procedimento em si vai fazer mal à pessoa, vai fazer mal à gestação, vai fazer mal ao bebê. Nem sempre é por isso. É simplesmente porque não existem estudos em pessoas que são gestantes. Ninguém faz teste com gestantes, né? É uma condição muito especial. Então, procedimentos devem ser evitados ser feitos em gestantes, lactantes, porque não existem estudos e porque a condição daquela pessoa é uma condição que requer mais cuidados, mais observações. Então, qualquer coisa que houver naquele organismo, qualquer alteração que tiver naquele organismo da mulher, sendo que ela é gestante, pode se atribuir ao procedimento que você fez. Então, a gente como profissional, eu não acho que vale a pena a gente arriscar e fazer o procedimento em gestantes. Eu acho que é algo que é muito assim, eu acho que não é algo tão necessário, que é algo que dá para esperar, entendeu? Então, se a mulher puder esperar para poder fazer depois dessa condição, eu acho legal, eu acho bacana, tá? Então, eu não faço, gente, procedimento. Gente, mas você é boba, mas todo mundo faz, mas eu já fiz e nunca deu problema. Legal, entendeu? Isso é a escolha de cada um, né? Um exemplo, coloração nas sobrancelhas eu só faço depois do 3º trimestre de gestação, e mesmo assim, antes de eu fazer, eu peço uma recomendação médica, né? Nem sempre eu exijo atestado, não, mas eu já coloco um sustinho ali na cliente, eu já falo, olha só, quando você for na sua próxima consulta com o obstetra, você vai falar que você tem a intenção de fazer e você vai perguntar
Se quando essa pessoa chegar depois do terceiro trimestre pedir para fazer, eu falar assim, olha, você conversou com o seu obstetra? O que ele falou? Se ela chegar e falar assim, eu não perguntei, eu falo assim, então você faz o seguinte, você pergunta e depois você vem para poder fazer. Porque cada médico ele tem uma indicação, cada médico ele tem a sua forma de tratar. Existem médicos que eles não vão concordar, existem médicos que eles vão concordar. Ah, pode fazer? Tem médico que não vai ver problema nenhum em fazer, mas tem médicos que já não gostam, que eles gostam que seja um período que a mulher não procure fazer nada. Eu já vi obstetras que não gostam nem que as suas pacientes façam, por exemplo, as unhas, né? Fibra, essas coisas. Então, eu vou e pergunto, você já conversou com o seu médico? Ele me deu algum parecer para você? Se ela chegar e falar assim, olha, eu conversei com o meu médico, ele disse que tudo bem, que ok, eu vou lá depois do terceiro trimestre, só depois do terceiro trimestre, eu vou lá e realizo o procedimento. Se falar que não, né, que não perguntou, eu não faço. Não faça, porque eu acho que é muito arriscado. Se houver algum problema, o que vai acontecer? Essa responsabilidade vai recair sobre nós que somos profissionais. Então, acho que não vale a pena, certo? Então, assim, outra coisa também que tem aqui, uma das contraindicações, por exemplo, é a quimioterapia. Ah, por que a pessoa que está em tratamento quimioterápico você não faz procedimento, né? De lash lifting, até a sobrancelha, gente. A pessoa tem queda na sobrancelha, mas passar uma coloração, uma tintura é arriscado. Por quê? Aquela pessoa está num estado onde o seu organismo está muito debilitado. Então, assim, o seu sistema de defesa do seu organismo está muito baixo. Então, eu não acho também que vale a pena a gente arriscar, porque se houver uma alergia ali, se houver alguma irritação na pele, aquele organismo está debilitado para a gente poder fazer um procedimento naquela pessoa. Então, são duas das várias contraindicações que eu falei aqui que não é legal fazer, né? Que você pode colocar na sua ficha de anamnese, né? Como eu falei, no curso vai ter a ficha de anamnese disponível, mas se você quiser montar sua ficha de anamnese, já coloca essas contraindicações, bota lá a opção da sua cliente marcar o xizinho, né? E tudo certo. No curso, gente, também vai ter grupo de suporte e tira dúvidas, né? Então, assim, algumas pessoas estão entrando em contato comigo para perguntar se eu vou dar o curso do Lash Lift presencial. Eu não tenho essa intenção. Por quê? Porque eu entendo que tudo que eu poderia passar presencialmente, eu consigo passar no curso online, entendeu? Tudo. Então, assim, vai ter suporte, vai ter atividade, vai ter tudo explicadinho. Eu vou estar totalmente disponível para poder tirar as dúvidas das pessoas. Então, é uma coisa que não tem necessidade, até porque nós estamos num período difícil, de pandemia, né? Tá todo mundo já se vacinando, mas a gente não sabe por quanto tempo, a gente não sabe qual é a eficácia dessa vacina. Então, assim, tudo que a gente puder evitar, que é desnecessário, né? Uma aglomeração desnecessária, se a gente puder evitar uma aglomeração, é melhor que evitemos uma aglomeração. Então, eu acho que eu consigo esmiuçar. E tem outra, no conteúdo online eu consigo passar muito mais conteúdo, porque, né, o tempo para a pessoa fazer é um tempo disponível muito melhor. Se a pessoa fizer um curso, ela pode assistir a aula de madrugada. Se ela trabalha o dia inteiro, ela pode assistir de madrugada, ela pode assistir na hora do almoço, ela pode assistir no momento que ela tem tempo disponível. Então, ela não precisa ficar presa ali para poder fazer as aulas. Ela não precisa, por exemplo, se desprender da cidade dela para poder ficar 2, 3 dias inteiros comigo, né? Então, assim, esse conteúdo é um conteúdo que não tem essa necessidade, né? Até porque o que eu falei, o lash lift é algo que qualquer pessoa pode fazer, né? Não tem a necessidade de você ter um dom artístico ou algo do tipo, porque é protocolo que você segue, é passo a passo, né? É uma receita, né? No curso, eu passo a minha técnica que eu desenvolvi, a forma que eu tenho desenvolvido para poder trabalhar com lash lift, que é algo assim, meu, entendeu? Totalmente pessoal, e algo que assim,
eu consegui desenvolver, que eu digo para as pessoas que veio de Deus. Veio de Deus. Eu pensando e analisando, e assim, veio tudo na minha mente, eu fui e coloquei em prática. E depois que eu coloquei em prática, eu vi e falei, meu pai, me deu até vontade de chorar quando eu vi. Eu falei assim, gente, eu desenvolvi uma forma muito legal, muito bacana, que tem um resultado muito legal, muito bacana. Então, vai ter o suporte, grupo de suporte tira dúvidas, e vai ser muito legal, né? Eu vou colocar dicas e atividades diárias para divulgar, para vender o trabalho. 3 modelos de protocolo de atendimento, que é o que foi falado ontem, e eu vou colocar no curso também, 3 modelos de protocolo de atendimento. Indicação das melhores marcas de produto para trabalhar, como conseguir suas 10 primeiras clientes, e faturar até R$1.000 em menos de 15 dias. Então, uma estratégia muito legal, muito bacana, que eu montei e vou colocar dentro do curso, né? São estratégias para você conseguir divulgar, né? Com a pessoa, quando ela está iniciando, ela tem muita essa dificuldade de ela já começar assim, dando o pontapé inicial. O Lash Lift ele é realizado com um mínimo de investimento, e o retorno é um retorno muito considerável. Então, acho assim, um investimento que você faz em produtos, um investimento que você faz em conhecimento, é algo que você consegue ter o retorno disso muito rápido, né? No mínimo retorno que você investiu, você consegue em menos de 15 dias, sabendo trabalhar, sabendo aplicar as estratégias que eu vou colocar no curso, disponível no curso, para você conseguir já de início recuperar tudo que você investir de produtos, né? E vai ser muito bacana, né? O Lash Lift você consegue investir em média, gente, R$250 em produtos, e com um kit, com o material que você investe de R$250, no mínimo você consegue um retorno de R$3.000, no mínimo. É só a gente fazer as contas, né? O Lash Lift, como eu falei no início, o valor que a gente cobra é entre R$80 e R$100. Entre R$80 e R$100. Com um kit, você consegue fazer de 40 a 45 procedimentos. Ou mais, dependendo da forma que você trabalha. Se você for uma pessoa que economiza, você consegue fazer até mais procedimentos. Com o material que você investe de R$250, você consegue, no mínimo, receber de retorno 10 vezes mais do que você investir. E fora que tudo aquilo que eu já falei, né, gente? A área da beleza é uma área apaixonante, a área da beleza é uma área que recompensa a gente, né? Que deixa a gente realizado, né? Quem se apaixonar pela área da beleza vai ser realizado pro resto da vida. Eu sempre falo isso, gente. A área da beleza, ela é uma área onde você entra para você nunca mais sair. Eu creio muito nisso. Às vezes a gente começa na área da beleza em alguma coisa que a gente não leva jeito. Um exemplo, eu comecei fazendo unhas, né? Antes de eu fazer o curso de depilação, eu futucava minha unha, comprei um kit, fazia unha da família, comecei a trabalhar com uma pessoa em um salão fazendo unha, e eu vi que aquilo ali não era para mim, que não é aquilo que despertava algo no meu coração. Então comecei, fiz o curso de depilação. Quando eu fiz o curso de depilação, eu me apaixonei pela depilação. E depois eu comecei a fazer sobrancelha e me apaixonei por sobrancelha. Então, assim, você cuidar de outra pessoa, eu acho que é algo muito mágico e recompensador. Entendeu? Você fazer algo pelas pessoas que você vê que vai influenciar na sua autoestima, na sua aparência, e é aquilo que eu já sempre falo, né? O retorno ele é imediato. A recompensa, a sensação de recompensa, de satisfação é imediata, né? Então, acho muito legal. Eu vou falar melhor sobre a técnica que eu desenvolvi, né? O Lash Lift Doll amanhã, que vou explicar para vocês, né? A fundo, né? Toda a minha paixão pelo Lash Lift Doll, né? Que é uma técnica que eu desenvolvi para trabalhar e que eu tô apaixonada. O conteúdo de hoje foi um conteúdo muito bacana. Eu creio que as pessoas que já trabalham com Lash Lift não sabiam muita coisa do que eu falei aqui hoje. Por exemplo, o tioglicolato, a ação do tioglicolato do fio, né? Talvez até soubesse, mas às vezes não tinha um pensamento organizado para poder explicar para seus clientes. Então, gente, se vocês gostaram de tudo que foi falado aqui,
compartilha para um colega. Não deixa de compartilhar não, porque aquilo que é bom pra gente, a gente tem que passar pra frente, né? Então compartilha. Como eu falei desde o início, tudo que eu preparei desde o início da Maratona Last Lift foi com muito carinho, com muito amor, tá? Não foi só pensando em curso, Deus sabe do meu coração. E eu estava comentando aqui as clientes que passaram por mim nesse vucu-vucu de Maratona Last Lift, que viram minha correria e eu falando muito. Quando eu tô empolgada, quem é minha cliente sabe, quando eu tô empolgada, eu fico falando uma e falo com a outra, e falo, olha o que eu tô fazendo e tal. Então, assim, eu só sei falar naquilo. Meu marido fica enjoado quando eu tô com alguma coisa, fazendo alguma coisa que me deixa empolgada, eu só sei falar naquele assunto. Posso sim, José. O que acontece? Você vai explicar para sua cliente que o principal ativo do Last Lift é o tilglicolato de amônia. E que o tilglicolato de amônia trabalha na estrutura do fio, no córtex. Então, trabalha no córtex capilar, que a gente estudou na primeira aula, a tricologia dos fios. É a camada interna do fio. Tem as escamas e por dentro dessas escamas existe uma espécie de massa dentro do fio. E ali ficam os componentes daquele fio, Ficam as queratinas, ficam proteínas, essas coisas, Que eu não vou falar a fundo aqui porque não foi o que eu foquei aqui para poder falar. A gente não precisa explicar tão a fundo assim. É legal a gente explicar mais básico, porque senão a cliente vai até se perder no meio da explicação. Então você fala que o princípio ativo do Last Lift é o tilglicolato de amônia e trabalha dentro do fio, no córtex capilar, quebrando e remodelando as estruturas das pontes de disulfeto. As pontes de disulfeto é onde estão as características do fio. Se ele vai ser liso, ondulado, cacheado, são as pontes de disulfeto que determinam essa característica do fio. Então, o que o tilglicolato ele vai fazer? Ele entra ali no córtex, ele quebra e remodela as pontes de disulfeto. A gente coloca o passo 1. Quando a gente coloca o passo 2, essas moléculas que estão ali vibrando e alterando as pontes de disulfeto estabilizam. E ali você consegue deixar o fiozinho do jeito que a gente quer. Se você esticou aquele fio ficou esticado. Por isso que quando a gente está isolando o fio, a gente não pode deixar ele torto. Se a gente deixar ele torto, o que vai acontecer? Se a gente deixar ele torto, ele vai ficar daquele jeito. Ele não volta, Então é isso. Foi, José, aí? Você pode, acho que é basicamente isso, Então, assim, eu creio que quem já trabalha com Last Lift vai achar esse conteúdo muito legal. Quem não trabalha também vai achar, porque já vai começar sabendo muita coisa. E, gente, tudo que eu expliquei aqui, tudo que eu expliquei desde o início da maratona é só uma pontinha do que vai ter dentro do curso. Só uma pontinha, Eu acho que, assim, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que fazer com carinho, com amor, Então, assim, eu não gostaria de investir em um curso onde eu tivesse um conteúdo superficial. Eu não gostaria de investir em um curso onde eu tivesse um conteúdo feito de qualquer forma. Então, eu não gostaria de comprar um curso onde um conteúdo foi feito de qualquer forma, onde eu vi que não teve um carinho, um capricho com aquilo. Então, eu exijo de mim que o conteúdo que eu vou dar seja o meu melhor. O meu melhor, Então, eu vou dar o meu melhor para todo mundo que quiser. E eu entendo que, como eu falei, gente, legal, Gisele, bom saber disso. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Porque eu tô dando meu sangue, meu suor para que esse conteúdo seja um conteúdo top e fera. Eu tenho certeza que você vai testemunhar os frutos desse curso. E vai ser uma bênção na sua vida, porque eu determinei isso no meu coração e eu depositei diante de Deus esse propósito de que as pessoas que fizessem esse curso, que elas fossem abençoadas, que elas fossem iluminadas, que elas tivessem clareza,
né? Então, assim, eu entrego em oração a Deus cada uma das alunas que vão adquirir esse curso. E eu creio que Deus já abençoou, né? A gente faz a nossa parte e entrega nas mãos de Deus, e Deus vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer, a gente precisa fazer, Deus não vai fazer, né? Aquilo que a gente pode fazer, Deus não vai fazer. Deus só age naquilo que é o sobrenatural, aquilo que está além das nossas forças, aquilo que está além do nosso alcance, né? Deus realiza milagres, Deus dá aquilo que a gente não pode fazer, né? A gente tem um versículo, né, em Salmo, que diz assim, que se Deus não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam, né? Então, assim, se Deus não estiver na frente de tudo que eu estiver fazendo, também não vai fluir, não vai frutificar da forma que eu desejo, né? Mas Deus também não vai fazer aquilo que eu preciso fazer. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Aquilo que você precisa fazer, você precisa se levantar e ter uma atitude de fé, né? E ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Muito pelo contrário. Coragem é a ação que vence todo medo. Então a gente precisa ter coragem muitas das vezes, e fé. Tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com fé, por fé, né? A gente precisa acreditar que Deus lança uma palavra, que Deus lança a bênção, e que a gente tomando aquela atitude, muitas das vezes colocando o pé antes mesmo de ver o chão, Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir o caminho, tá? E eu separei uma frase para concluir. Eu separei uma frase que é assim: ser sábio é em meio à crise enxergar uma oportunidade. Então, assim, eu achei legal essa frase, hoje cedo eu estava pensando nela. Ser sábio é em meio à crise enxergar uma oportunidade. Porque nós estamos vivendo momentos de crise, nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Só que cada pessoa vai colher no meio dessa crise aquilo que a sua fé permite ela alcançar. Porque é a fé que permite a gente avançar diante da dificuldade. Se a gente olhar um caminho e ele estiver cheio de espinhos, e Deus falar assim, vai que eu vou estar com você, e você não vai pisar e não vai se furar, você não vai se machucar. A gente tem duas opções. A gente pode caminhar e seguir a voz de Deus, ou a gente pode ter medo e não seguir diante daquele desafio. Mas uma coisa é certa, se a gente não tomar atitude, a gente não vai ver o milagre, a gente não vai conquistar. É aquilo que eu falei ontem e anteontem também, né? Sobre o semear. Quem semeia coisa boa, independente do tempo que leve, porque cada colheita tem o seu tempo, vai colher coisa boa. Quem planta coisas ruins, da mesma forma, né? Cada colheita tem o seu tempo, mas vai colher coisas ruins. O tempo pode demorar, mas vai colher algo ruim. E quem não planta nada, não colhe nada. Então, assim, eu não quero ser alguém que não planta nada. Eu quero plantar, e eu quero plantar coisas boas. Eu quero fazer um plantio, eu quero semear, mas eu quero semear coisas boas. Eu quero ver que lá na frente, o que eu estou plantando hoje, frutifique e dê frutos bons, e não frutos ruins, né? Tem uma frase que Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. Então, eu quero ser uma árvore boa. Eu creio que eu sou uma árvore boa. Se eu sou uma árvore boa, eu vou frutificar e os frutos vão ser bons. Não tem como uma árvore que é boa produzir frutos ruins. Nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela produz. E não tem como uma árvore ruim produzir coisas boas. Uma árvore que é ruim, ela só produz coisas ruins. Então, que nós possamos ficar com essa reflexão. Ser sábio é, em meio à crise, enxergar uma oportunidade. Que nós possamos enxergar oportunidades no meio da crise e abraçar essas oportunidades, entregar na mão de Deus e tomar uma atitude e ser abençoados e contar o testemunho lá na frente, de que nós vencemos a crise, de que nós vencemos as dificuldades e de que nós estamos sendo abençoados. Tá ok, gente? É isso. Esse é o meu conteúdo de hoje. Eu creio que foi algo muito bom, que frutifique na sua vida. Anotem, apliquem, que vai ser, sucesso.
Tchauzinho, tchau Josiele, tchau para todo mundo que esteve aqui comigo. Ó, um beijo no coração e a gente se vê, a gente se fala amanhã às 8 horas, gente, que é a última aula da Maratona Lash Lift e eu vou estar falando sobre a minha técnica, tá bom? Um beijinho.